Fala aí, trader. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho agora sobre nossa média, cruzamentos de média, seja ela aritmética com aritmética, exponencial com aritmética, ou o contrário, ou só duas exponenciais, só para a gente ter noção aí como é que tá a nossa, como é que é indicador de compra e de venda no aplicativo gráfico, tá? Você já viu a aula anterior, a gente sabe que a gente está operando aqui com o gráfico da Investing, e agora a gente vai ver como é que a gente utiliza essa plataforma gráfica utilizando esse mecanismo aqui, cruzamento de média. Vou colocar aqui duas médias, vou colocar a média mais curta como uma média exponencial. E vou colocar uma média mais longa com a média aritmética, tá? Então a média mais curta aqui que a gente vai adotar, vou engrossar um pouquinho mais a linha aqui para poder enxergar melhor. E vou colocar uma média de 5 períodos, fechamento, tá? E a média mais longa, eu vou colocar uma média de 21 períodos. E vou mudar a cor aqui, vou botar uma cor vermelha, vou engrossar também a linha aqui, média mais longa aqui de 21 períodos. Então o que acontece? Quando você tem uma lateralização, um movimento lateral do papel, como você pode observar aqui no gráfico, olha, você tem aqui, olha, vários cruzamentos falsos. Olha, só as duas médias aqui, ó, você consegue observar que ele teve vários cruzamentos falsos, olha, vários cruzamentos falsos no papel. Quando ele pega uma tendência, olha, ele se descasa muito, o ângulo de abertura aqui, ele começa a abrir cada vez mais e depois ele diminui, ó, ele abre e diminui. Por quê? As duas médias acompanham o movimento do papel, você vê que ela faz assim, ó, elas fazem um movimento de inclinação e fazem um movimento de retorno. Então nesse movimento de retorno, quando ele dá aquela inclinação, faz aquele movimento assim, que você pode observar, ele entra e dá um movimento aqui de tendência realmente no papel. Quando você tem um mercado flat, você tem uma linha assim, ó, você tem uma mais longa operando assim, e você tem a outra fazendo assim, ó, na linha, tá vendo? Quase que horizontal, como você pode observar aqui, ó, no gráfico, nesse movimento aqui. Então, nesse movimento que o ativo ele faz dessa forma, você não tem muito o que fazer, porque o ativo está trabalhando dentro de um movimento de congestão. Quando ele pega uma tendência, a média mais rápida cruza primeiro, vum, faz um movimento rápido e a outra vem acompanhando depois. Então é isso que você pode observar. Quando tem esse descasamento aqui, for observado aqui, olha, aí sim você tem tendência a papel. Aqui, quando o ativo ele cruza uma rápida, a mais rápida, cruza a mais lenta para baixo, olha, ele dá um movimento de queda. Quando cruza a mais lenta para cima, dá um movimento de alta. Você pode observar aqui também, olha, nesse outro movimento que o ativo fez, ó, que ele mostrou para a gente esse movimento. E funciona da mesma forma que a gente viu no gráfico com uma linha só, com um candle só. Quando a gente coloca o gráfico de candle, o candle de rompimento é esse, né, o candle que fez o cruzamento, e o segundo candle, que foi esse aqui, seria o de confirmação, onde você entraria na operação. Como você pode observar aqui, ó, não teve o cruzamento, olha, ele respeitou. Depois, um pouquinho mais atrás, olha, ele teve o cruzamento aqui, ó, teve a confirmação, olha, do ativo, que esse candle aqui que foi o candle de cruzamento, que teve o cruzamento do papel. Logo depois, o ativo ele não confirmou. Viu como você usa duas linhas? Se você olhou no vídeo anterior, você viu que aqui, se tivesse uma linha só, se tivesse uma média só, ia dar o cruzamento e ia ter a confirmação. Aí você ia estopar sem ter necessidade. Agora, quando você utilizou as duas, você pode observar, olha, que o confirmação foi esse candle aqui. Então você não teria necessidade de estopar. É claro que logo depois, ó, você teve aqui esses movimentos. Como eu disse, não é uma coisa para você adivinhar o futuro, adivinhar o que vai acontecer. É algo para você utilizar como parâmetro, como uma metodologia para você estar acompanhando aquele papel. Porque a cada momento isso pode mudar, você tem ciclos de papéis diferentes, você tem formas de movimentação de cada ativo diferente, distinta entre eles. Então quando você começa a reparar isso e começa a definir isso em cada ativo, daqui a pouco você vai falando assim, pô, esse papel está fazendo esse movimento, está assim, está assado, e isso é mais do teu sentimento para o mercado do que realmente ali você utilizar isso a ferro e fogo. Então é interessante fazer essa junção, né, de ferramentas técnicas junto com a ferramenta gráfica para poder você ter a sua tomada de decisão, utilizar a sua tomada de decisão para esse mecanismo. Então quando você utiliza uma média móvel, como esse cruzamento que a gente está utilizando aqui agora, ele mostra para você claramente que você vai ter pontos de corte, mas ele é muito mais suave do que um ponto de corte você utilizando somente um tipo de média ou somente um indicador. Se você traçar uma linha de tendência aqui também, você vai verificar que o ativo estava uma tendência de alta, depois
depois foi perdida, você teve cruzamento para confirmar ainda, cruzamento de média, um indicador técnico confirmando esse movimento de retração. Então, quer dizer, você está vendo que várias coisas combinadas mostram para a gente um movimento de alta ou um movimento de baixa para determinado tipo de ativo. Então não quer dizer que isso aqui seja uma fórmula, como já mencionei, e canso de falar você vai cansar de escutar isso nos meus treinamentos. Não é uma fórmula de sucesso, não existe fórmula de sucesso. O que existe são ferramentas, aparatos que vão te dar mais confiança para você ter mais, como se fala assim, calma e tranquilidade para você exercer as suas operações. Não quer dizer que você fazendo um tipo de operação de compra ou de venda, isso vai ter resultado positivo ou negativo. Não é isso. Quer dizer que você estruturando isso bem, você seguindo um mecanismo, seguindo uma forma de pensar e uma estrutura de operação montada com vários indicadores, seja eles técnicos ou gráficos, você pode ter mais sucesso nas suas operações. Você pode acompanhar a tendência do papel. Não quer dizer que você vai conseguir comprar realmente no fundo do ativo e nem vender na máxima do ativo. Quer dizer que você... o papel com suas oscilações, você consegue aproveitar essas oscilações de forma eficiente para o teu sistema operacional. Então esse é o grande diferencial de você utilizar ferramentas técnicas em conjunto com seus aplicativos, com seu aplicativo gráfico, para que você só tomar decisão seja baseado em movimento de massa. Nada mais é do que isso. Se você olhar aqui, isso daqui que a gente está olhando agora no gráfico é o movimento do ativo, é o movimento da massa, como é que a massa está se comportando. Existe um preço médio, então quer dizer, existe toda uma parte técnica e toda uma ferramenta matemática para te dizer para você o que aconteceu no passado e como é que o ativo ele está se comportando. Então, se o ativo está se comportando com uma tendência baixista, ele está fazendo médias cada vez menores do que o ativo, quer dizer, está trabalhando abaixo da média do papel, temos uma tendência de baixa para o ativo. Se o ativo está trabalhando acima da média do papel, temos uma tendência de alta para o papel, nada mais do que isso. Se a gente tem uma média mais rápida com uma média mais curta, cruzando o ativo para baixo, está mostrando o quê? Que a média menor, uma média de períodos menores, o período mais próximo ao preço atual do papel está menor do que a média mais longa, do que a quantidade de períodos mais longos do papel. É somente isso que o ativo está te mostrando. Ele não está te dando para você que a tendência é de alta, de baixa e tal. Não, isso os teóricos, né, dizem que a tendência é de baixa quando o ativo tem um cruzamento rápido com mais lenta. Mas a realidade é que existe uma média móvel que tem um preço inferior, uma média móvel curta inferior a uma média móvel longa, o que mostra para você que os preços mais próximos aos atuais, né, com toda a volatilidade do papel, ele está abaixo de uma média mais longa de preço. E isso pode mostrar para você que o ativo está descendente. Então, se ele está descendente, cara, por que você vai comprar um papel desse? Por que você vai permanecer com aquele ativo? Então, se transforma numa coisa lógica. A massa está mostrando para você o movimento dos acionistas, o movimento das pessoas que estão negociando esse papel, está mostrando para você que o ativo está entrando numa tendência baixista, que o ativo está entrando numa tendência altista do movimento do papel. Então, é isso que esses indicadores técnicos vão estar te mostrando. E aí cabe você, pela sua experiência, pelo tempo que você tem olhando, acompanhando aquele papel, verificando se ele tem pontos falsos, se ele dá muito ponto falso num tipo de estratégia, se não dá, como é que porque se você se habituar a operar 3 papéis, vamos botar aqui Ambev, Banco do Brasil e Vale, 3 segmentos diferentes, banco, mineradora e uma empresa varejista, uma empresa no ramo de bebidas. Então o que acontece? Se eu tenho 3 empresas atuando de forma diferente, 3 setores, e eu estou acompanhando aquele setor, estou vendo como é que o ativo trabalha e tal, daqui a pouco você vai começar a fazer o movimento daquele papel, junto com vários investidores. Quando você se habitua àqueles 3 papéis, você está operando somente aqueles 3 papéis, então é diferente. O cara que opera Itaúsa, por exemplo, e opera Itaú Unibanco, e não opera Vale, ele opera de uma maneira distinta de quem opera Vale. Então, o que acontece? Aquele movimento de investidores que acontece no Itaú pode não acontecer no Banco do Brasil, pode não acontecer na Petrobras, na Vale, na Ambev, enfim, porque para cada ação que está sendo negociada, há um grupo de investidor que já está habituado e opera aquilo ali, que faz o mercado dia após dia, após dia, após dia.
Não é, existem grupos de investidores que operam um único papel. Existe outro grupo de investidor que opera um outro papel. Então, quando você olha análise técnica, análise gráfica, é justamente o movimento desses investidores. Não, ele não tem nada a ver com o movimento, com o balanço da empresa que vai sair e tal. É claro que reflete. É claro que sai um balanço negativo, um balanço positivo. Os fundos que operam com análise fundamentalista vão sair daquele ativo, vão entrar, e isso realmente faz movimento de mercado. Entra um investidor externo, vai fazer movimento de mercado. Então o que acontece? Quando você opera nesse sentido, você vai ter movimentos de médio, de curto e de longo prazo. Com certeza você vai ter. Agora o que você tem que observar é que cada investidor que opera determinado tipo de papel, ele opera de uma maneira. Então, quando você se habituar a operar aquele papel desta maneira, as coisas vão acontecer da forma que você está observando e vai começar a fazer sentido para você. Por isso que eu falo, não entre de cabeça no mercado no primeiro momento. Não é saia fazendo, já terminei o curso e tal, eu sou expert agora em renda variável. Cara, não existe ninguém que é expert em renda variável. Cada pessoa sabe um pouquinho, cada pessoa já está acostumada com determinado tipo de ativo e aí consegue oferir resultados com aquele ativo. Não quer dizer que a pessoa é expert naquilo, quer dizer que a cada momento que ela vai estar operando, mais experiência ela vai ganhando com aquele determinado tipo de papel. E aí as coisas podem acontecer para elas. Então você tem que aprender, estudar todo esse conteúdo, ler todo o material, reler, reler. Você tem 12 meses aqui para você estudar todo esse material. E faça testes, cara. Vai lá, em vez de abrir uma conta na corretora, já que você não tiver e você não queira, mesmo que seja de graça, você usa o aplicativo gráfico da Invest, teste a sua probabilidade, teste seu conhecimento, comece a observar isso, você não precisa gastar dinheiro para você fazer observações, para você anotar, para você fazer um material, fazer uma escrituração de cada ativo. Entrei em papel tal, Ambev, comprei agora 20,49, por exemplo, vendia tanto, como é que foi o meu resultado, como é que é meu stop, como é que eu estou trabalhando. Então, a cada dia que passa, você vai adquirindo mais conhecimento, testando probabilidades, testando os exemplos, até vai gerar confiança. Cara, agora eu estou confiante. E aí você entrar no mercado. Tem gente que fala assim, Jean, vou botar R$1.000 para aprender. Pô, cara, bota R$1.000 para aprender? Então compra livro, cara. Compra livro, compra cursos, compra treinamentos, conversa com quem entende, frequenta lugares onde tem investidores, onde tem gente que opera renda variável, frequenta a corretora, começa a dialogar e sempre seja cético. Nunca acredite em lucros maravilhosos, em ganhos absurdos, que existe, mas existe se você estiver na tendência do papel. Existe se você estiver dentro de uma movimentação, dentro de um caminho, você está percorrendo aquele caminho, e aí você consegue oferir, às vezes, um ganho absurdo porque o ativo deu uma porrada naquele momento. Mas deu uma porrada por quê? Porque você estava acompanhando aquele movimento. Se você não estivesse acompanhando aquele movimento, você nunca estava dentro dessa porrada. Então é bem simples assim. Então o que acontece? Não é sorte, mas se você estiver no caminho, numa movimentação daquele papel, pode-se dizer que você deu uma porrada naquele ativo, porque você teve sorte, entre aspas, de estar dentro daquele ativo acompanhando aquele movimento daquele papel. Então é assim que funciona. Quando você está acompanhando o movimento de um ativo dessa forma, pode ocasionar um resultado positivo. Então essa é a parte que eu queria mostrar para você, deixar você bem à vontade, entender um pouquinho sobre esses cruzamentos de média, operar no preço de fechamento, sempre do papel. Cruzamento de média é interessante, é um indicador muito bom de tendência, ele te dá ali, é o indicador mais antigo utilizado hoje no mercado, indicador de tendência, indicador de análise técnica mais utilizado no mercado, e é muito bom para você fazer suas operações na análise técnica, te dá um ganho, te dá um aparato muito bom para você estar utilizando isso, tá bom? Até a próxima aula, espero que você tenha gostado dessa parte de médias. Caso você tenha dúvida ainda, pode deixar nos comentários, eu quero realmente te ajudar a você ter conhecimento em renda variável para que você consiga atingir seus objetivos. Quando a gente entrar na parte do checklist, essas coisas todas sobre renda variável, né? Você vai entender um pouco mais o que eu estou querendo dizer quando a gente juntar todos os indicadores de uma forma compilada e aí você conseguir montar a sua estratégia operacional. São só dicas também, não é o que eu faço, então você tem que ir testando essas dicas para poder você conseguir ter esse resultado. Não adianta você pegar o que eu falei e copiar. Pode dar certo, pode dar errado. Se você operar os ativos que eu opero, pode dar certo. Se você não operar os ativos que eu opero, operar outros papéis ou fazer outras operações que não seja que eu faço mais operações de swing trade,
pode também dar errado. Então o que acontece? É testar, testar, testar. Entra, faz a operação, testa, testa, até achar um caminho mais correto, mais eficiente para você. Às vezes a eficiência que um caminho é percorrido por você não é a que vai ser para mim, não é a que vai ser para outra pessoa. Então você tem que estar realmente testando esses indicadores de forma que agrade e atinja o objetivo que você está querendo, tá bom? Qualquer dúvida realmente pode deixar aqui nos comentários. Até a próxima aula. Tchau, tchau.